história é ciência, não é ciência, o que a gente pode falar? Porque eu acho que é legal a gente trazer esse ponto, e você tá aqui no primeiro episódio do Três Elementos, porque a gente quer ampliar o conceito do podcast para conhecimento. Essa é uma discussão que está sendo bastante retomada agora, tomou ali o Twitter e tal. E a primeira coisa dessa discussão sobre ciência ou não, que eu acho que é as pessoas deveriam parar de levar as coisas pro pessoal. Uma pessoa pode adorar astrologia, uma pessoa pode acreditar em astrologia, tomar decisões baseadas em astrologia. Estou usando o exemplo da astrologia porque é o espantalho mais acessível. Não, mas isso não faz da astrologia uma ciência. Uhum. E você chamar a astrologia, por exemplo, de pseudociência, ou seja, algo que se faz passar por ciência em algumas instâncias, porque sempre vai ter uma pessoa que vai falar, não, a astrologia nunca reivindicou ser ciência, mas vai ter gente que vai reivindicar sim, né? Ou então tem gente que, mesmo que não tente reivindicar diretamente, vai fazer aquela ligação, não, astrologia e astronomia nasceram juntas, e blá, blá, blá. Então, assim, a primeira coisa é, você falar que uma coisa não é ciência, ou é pseudociência, tal, não é uma ofensa àquela pessoa. Isso é um comportamento que a gente tem muito quando a gente é adolescente. Tipo, você gosta muito de uma banda, alguém vira e fala, pô, essa banda é uma droga. Você tá dizendo que a minha banda preferida é uma droga porque você não entende nada, você é um porque você leva, né, você dizer que o que você gosta é uma droga, é dizer que você é uma droga, Você né? está dizendo que o Palmeiras tem mundial. Não tem mundial, não tem não sei o quê. Então, qual é a relação? Ué, Deixa eu ter- qual é a relação? Não Tem- interrompa o convidado, Pirula. Foi muito próximo uma da outra. Vocês estavam Alguém falando... precisa, alguém vocês precisa estavam- te ensinar moda. Vocês estavam muito bem. Queremos chegar em Então, algum assim, lugar. Isso. então, assim, a primeira coisa é essa. E a segunda coisa que você já antecipou, que é, não necessariamente por algo não ser ciência, que ela vai deixar de ser uma forma de conhecimento válido, né? Ou uma prática válida, né? Então, por exemplo, nós temos aqui entre nós um artista. Arte não é ciência. Isso não quer dizer que o Ruas não estuda desenho, que não estuda arte, que não pratica, que não treina, que não é uma forma de conhecimento. Não, mas não é ciência, mas é uma forma de conhecimento, né? É uma arte. Dito isso, eu também não gosto muito do rótulo, às vezes, de humanidades. Eu entendo a necessidade dele, né? Porém, cada uma das suas áreas vai ter as suas particularidades, suas diferenças, e mesmo dentro de algumas áreas. Uma pessoa que é da área de geografia física é muito diferente de uma pessoa que é da área de geografia humana, né? Por exemplo, Isso eu estou pensando numa experiência anedótica ali, por conta de eu ter feito história na USP no mesmo prédio ao curso de geografia. E aí, para responder finalmente a sua pergunta, ao meu ver, história é sim uma ciência. O que faz algo ser ou não uma ciência não é necessariamente, por exemplo, a possibilidade de replicação de resultado, né? E o que impossibilita a história ter ou não replicação de resultado não é culpa dos historiadores, é culpa dos físicos que ainda não tem a máquina do tempo, tá? Então a culpa não é nossa. Mas, falando mais sério, o que faz algo ser ou não uma ciência é basicamente o método e no que esse método é ancorado. Né? Então, o método histórico, historiográfico, a teoria da história, ela não é ancorada, por exemplo, numa abstração como a arte, né? Ou numa arbitrariedade como a astrologia, né? Que olha só, aquelas estrelas, elas estão meio próximas. Putz, você tá vendo um touro também? A outra pessoa, para não ficar meio de... Claro que tô, é um touro. Pô, é um touro, fechou. Né? Olha lá, é um centauro disparando um arco e flecha, ou seja, um bicho que nem existe, né? Então é uma completa arbitrariedade, né? Lembrando que as estrelas, elas não têm ponto fixo no céu, né? Enfim, todas essas coisas. A metodologia histórica, né? A palavra história, ela vem do grego inquérito, né? Ou seja, ela é baseada em evidências materiais, sejam fontes escritas, sejam fontes arqueológicas. Arqueologia e história são áreas diferentes, mas que dialogam entre si. Ela é baseada... você tem diversas metodologias, você tem diversos campos desse campo do conhecimento, né? Campos do conhecimento nessa área científica. No século XIX, teve um cara, né, que todo mundo conhece ali no primeiro ano de história e tal, que conhece meio como, esse aqui é o cara obsoleto, né, que foi o Ranke. Né, um alemão que naquela onda do positivismo do século XIX falou, vou positivar a ciência histórica, né, vamos estabelecer a história como ciência. E a partir daquilo, surge esse rigor metodológico. Né, fazer história não é mais como, por exemplo, o Heródoto. Né, o Heródoto é considerado o pai da história, mas hoje a gente sabe que muitas coisas que ele escreve são contraditórias. Ele né, é um contador de história, no final das contas. Né, é uma narrativa oral. Então você tem sim uma metodologia muito rígida. E aí,
para fechar, alguém dos nossos ouvintes, e considerando, por exemplo, né, o pessoal que acompanha mais o trabalho do Pirula, o trabalho do Blá Blá, vai ter muita gente das chamadas hard sciences, né, que vão falar, não, mas as humanas não são história. Eu repito, não estou falando pelas humanas, estou falando pela história, eu não posso falar. Né? Mas no fim das contas, às vezes essa pergunta não necessariamente importa. É o que você falou, você vai ter a filosofia do conhecimento, você vai ter a filosofia da ciência, a filosofia da epistemologia, você tem correntes epistemológicas dentro da história, inclusive, que vão falar, não, o que é ou não ciência. Mas não é porque não é ciência ou alguém não considera ciência que não é uma forma de conhecimento válido.